bom estar com vocês novamente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E essa aula de hoje é uma aula de resolução de exercícios, são alguns exercícios mais antigos, né? Mas são exercícios que eu gosto muito, que eu acho que trabalham bem o nosso raciocínio, e a gente vai começar por eles, né? Caso vocês depois tenham alguma sugestão de exercícios mais atuais, podem me mandar que a gente resolve aqui, tá bom? Gente, eu vou tentar fazer 10 exercícios com vocês, tá? Vamos fazer. E eu tô seguindo uma ordem aqui aleatória que me foi solicitada, tá bom? Então a gente vai começar por esse exercício da Unicamp de 1993, em que ele fala pra gente, dados os dois números positivos, raiz cúbica de 3 e raiz quarta de 4, determine o maior. Então, o que eu tenho que fazer para saber qual é maior? Né? Tentar achar a raiz aproximada, a raiz cúbica aproximada de 3, raiz cúbica aproximada de 4. Nossa, vai me dar muito trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar as raízes com o mesmo índice. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vou começar achando o mínimo múltiplo comum de 3 e de 4. E eu acredito que todo mundo saiba que o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é o 12. Para quem não sabe, né, pode fazer a fatoração, começando sempre pelo menor divisor primo de um dos dois valores, no caso 2. 4 dividido por 2 são 2, eu coloco aqui. Vou dividir por 2 novamente, 2 por 2 dá 1. E aqui eu vou dividir por 3. Quando eu chego todos eles em 1, eu acabei a fatoração, e aí eu multiplico. Então, meu mínimo é 12. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a raiz cúbica de 3 aqui. E vou colocar aqui um 12. E o 3 aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com a raiz de 4. Cíntia, a raiz cúbica de 3 é igual a raiz 12 de 3? Lógico que não. O que eu vou fazer? 12 dividido por 3 dá 4. O resultado da divisão eu multiplico por 1. 4 vezes 1 são 4. 12 dividido por 4 dá 3. Aqui não tem nada, é 1. 3 vezes 1 são 3. Agora, eu vou calcular o 3 elevado a 4 e o 4 elevado a 3. O 3 elevado a 4 não é 12, né? 3 a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. E o 4 ao cubo, ele vai ser 4 vezes 4 vezes 4, que seria 64. Gente, a raiz é 12 nos dois. Quem é maior? O 81 ou o 64? Bom, o 81 é maior do que o 64. Então, a raiz 12 de 81 é maior do que a raiz 12 de 64, não é? Eu posso concluir aqui que raiz 12 de 81 é maior do que raiz 12 de 64. A raiz 12 de 81 não é a raiz cúbica de 3? A raiz 12 de 64 não é a raiz quarta de 4? Então, eu posso falar para vocês que a raiz cúbica de 3 é maior do que a raiz quarta de 4, certo? Tranquilo, né? Que bom. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo, né? Um exercício da CPK, hoje EPICAR, de 2002. A gente quer saber qual é o inverso dessa situação. X maior do que 0 e Y maior do que 0, porque não fosse assim, essa situação não existiria, por a gente ter uma raiz quadrada aqui. E a gente, né, as duas situações estão dentro dessa raiz quadrada. Então, vamos começar? Primeira coisa que eu vou pensar é como eu consigo melhorar essa situação. Então, meu primeiro pensamento é como eu vou melhorar isso? Como eu vou sair disso? E aí a gente sabe que tem uma propriedade na radiciação que permite a gente separar as multiplicações, né? Então, eu acho que eu poderia escrever assim, ó. Vezes, porque aqui tá juntinho, então é vezes.
correto? Eu tenho uma propriedade que me permite isso. Bom, eu também tenho uma propriedade que me diz que uma situação dessa pode ser escrita com um único radical. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os índices desse radical com esse aqui. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, vai virar 6. Certinho? E agora? Né? Agora eu quero resolver a multiplicação, porque agora eu tenho duas raízes. Mas eu tenho um problema, né? Eu tenho uma raiz quadrada e uma raiz sexta. Eu não posso fazer isso com uma raiz quadrada e uma raiz sexta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e de 6. Gente, né? É 6, porque o 6 é múltiplo de 2. Quem não souber de cara, vai fazer a fatoração do jeitinho que eu fiz no exercício anterior, tá? Então, eu vou colocar o 6 aqui e vou escrever a raiz sexta nos dois. Eu sempre repito primeiro para ficar mais fácil para eu fazer. E agora eu pego esse 6 e divido pelo 2 que está aqui. Então, 6 dividido por 2 são 3. Como aqui não tem nada, meu expoente é 1, 3 vezes 1, vão ser 3. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 é 1, então eu não vou colocar nada ali, correto? Vou continuar aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou só tirar esse parênteses aqui para ficar melhor. Então, eu vou colocar aqui raiz sexta de x ao cubo, y ao cubo, vezes a raiz sexta de y sobre x. Certo? E agora? Agora eu posso voltar tudo para a mesma raiz para poder multiplicar. Por quê? Porque agora as raízes estão iguais. Eu não vou ter mais uma situação igual a essa. Eu consigo multiplicar aqui. Então, eu posso falar que isso é raiz sexta de x ao cubo y sobre y ao cubo x. E daí, esse x ao cubo eu posso simplificar com esse aqui. Porque existe uma propriedade na potenciação que me diz que quando eu tenho potências de bases iguais, eu posso repetir a base e subtrair os expoentes. Então, eu vou fazer 3 aqui menos 1 aqui. Eu vou ficar com x ao quadrado. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com y. Só que, né, o maior tá aqui embaixo. Então, o y ao quadrado vai ficar aqui. Ou eu coloco o y a menos 2 aqui em cima. Critério meu. Mas eu não quero o resultado disso. Eu quero o inverso. Então, o inverso, vou colocar aqui seu inverso, é raiz sexta, vou trocar a ordem, inverter é trocar a ordem. O denominador sobe e o numerador desce. A gente inverteu. Mas se a gente olhar e falar assim, não tem nada ali que parece com isso. Sim. Mas eu tô vendo aqui que eu tenho 2 no y e no x, e aqui eu tenho um 6. Então, eu acredito que eu possa fazer isso aqui, ó. Eu sempre me pergunto, né, o que eu posso fazer? Qual propriedade eu tenho, qual informação que eu tenho, o que me permite fazer, o que é permitido que eu faça. Por que eu fiz isso? Porque eu também tenho uma propriedade de radicais que me diz que eu posso dividir o expoente do radicando e o índice do radical pelo mesmo valor. Então, eu vou dividir isso aqui por 2. E aí, eu vou chegar numa raiz cúbica de y sobre x. E essa raiz cúbica de y sobre x, ela pode ser escrita assim, ó. Por que eu estou escrevendo assim? Porque nas minhas opções, nenhuma tem raiz em denominador. Então, eu tenho que racionalizar esse denominador, tirar essa raiz dali. E como que eu racionalizo? Multiplicando por raiz cúbica de x ao quadrado. Por que x ao quadrado? Porque o 2 desse x com o 1 desse x vão dar 3. E aí, eu vou poder tirar da raiz. Então, eu vou colocar aqui raiz cúbica, o mesmo índice, sempre para racionalizar. Esses dois aqui eu vou só escrever junto na mesma raiz. E aqui eu vou ficar com raiz cúbica de x ao cubo.
Quando índice e expoente estão iguais, o valor sai da raiz. E aí fiquei com raiz cúbica de y, x ao quadrado, que é a mesma coisa que raiz cúbica de x ao quadrado y dividido por x. Então, viram como as propriedades são importantes? O tempo inteiro que eu vou fazer, que eu vou desenvolver um exercício, eu preciso lembrar das propriedades que me são permitidas utilizar. Correto? Então, assim, a gente teve a aula de propriedade, aí a gente, tranquilo. Mas e na hora de fazer, e na aplicação? Eu tenho que parar e pensar, o que eu posso fazer aqui? O que me é permitido fazer aqui? E aí, relembrar as minhas propriedades, tá bom? Vamos para o próximo? Então, gente, questão 3. Escolher a alternativa falsa. Para saber qual das 3 alternativas é falsa, eu vou resolver cada uma delas, certo? Então, eu vou começar pela alternativa A. Em todas elas, eu vou partir do primeiro membro, que é onde eu tenho algo a fazer. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre raiz cúbica de 4 mais 2 raiz de 2, vezes raiz cúbica de 4 menos 2 raiz de 2. A gente quer ver se isso é igual a 2 a menos 1. Eu vou começar pelo meu denominador, correto? Então, a gente vai resolver a multiplicação que está no denominador. Então, eu vou colocar 1 aqui. Essa multiplicação a gente pode efetuar porque ambas as raízes são cúbicas e a gente vai usar essa regrinha de produto notável. Produto da soma pela diferença de 2 termos, tá? Por quê? Porque um é mais e o outro é menos, mas os valores aqui são os mesmos. Então, eu vou colocar aqui a raiz cúbica. Quem está no lugar do meu A é o 4, então vai ficar 4 ao quadrado. Quem está no lugar do meu B é o 2 raiz de 2, que vai ficar ao quadrado também. Parênteses para indicar que os dois são elevados ao quadrado. Eu vou repetir o 1. Vou repetir a raiz cúbica. 4 ao quadrado são 16. 2 ao quadrado são 4. E a raiz de 2 ao quadrado é 2. Ok? Então, eu tenho aqui 1 sobre raiz cúbica de 16. 4 vezes 2 são 8. Então, 16 menos 8. E 16 menos 8 vai dar 8. Então, eu tenho a raiz cúbica de 8 aqui no denominador. Quem é a raiz cúbica de 8, né? Qual é o número que é elevado ao cubo dá 8? É o 2. Isso aqui é 2 elevado a menos 1. Então, a letra A é verdadeira. Ok? Vamos ver a letra B? A letra B a gente tem 0,33 vezes a raiz cúbica da raiz Será que são iguais? Será que é verdadeiro isso? Então, eu vou partir do primeiro membro de novo e vou começar escrevendo essa dízima periódica em forma de fração. Então, eu vou colocar 3 nonos vezes, aqui a gente pode tirar, porque a raiz é cúbica e está elevada a 3, eu vou cortar para a gente lembrar que tirou. Vou repetir essa raiz de 3 aqui, e a raiz quadrada de 9 são 3. Sobre 3 elevado a meio. O outro lado eu não vou mexer, tá, gente? Quero chegar lá, então eu vou deixar. Essa fração 3 nonos eu posso simplificar. Eu posso dividir por 3, vou ficar com 1/3. E 3 vezes 3 aqui vão virar 9. A raiz quadrada de 9, ela vale 3. E de novo eu posso simplificar o 3 com 3 aqui, vou ficar 1. Então eu fiquei com 1 sobre 3 elevado a meio. Se eu quiser trazer o 3 para cima, 3 elevado a menos meio. Não preciso mexer com 1, porque ele é neutro na multiplicação, né? Se a gente colocar ele no divisor também, ele vai ser neutro. Então, a letra B
também é uma questão verdadeira. Então, a letra B também é verdadeira. Então, resta a gente saber agora qual é falsa, se é a C ou se é a D. Vamos fazer a letra C? Novamente, eu vou partir do primeiro membro, e como a gente está com o número decimal ali, com potência de 10, eu acho que calcular não vai ficar legal, os números vão ficar com muitas casas decimais, então eu vou escrever esse decimal, né, esse 0,03, em forma de um produto de base 10, em que a gente tem um número inteiro. Então eu vou colocar esse 003 como 3 vezes 10 elevado a menos 2. Notação científica, né? A vírgula andou duas casinhas, a gente coloca o expoente negativo. Vezes 10 elevado a menos 30. A mesma coisa aqui, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 a menos 31. Isso tudo sobre 30 vezes 10 a menos 32. Eu iria colocar esse 30 como um 3 vezes 10, mas eu acho que vai ficar mais fácil para você se eu deixar como 30. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho base igual aqui na multiplicação, então eu vou repetir a base que é o 10 e vou juntar o menos 2 com menos 30. Eu vou ficar com menos 32. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. O menos 1 com menos 31 também vai dar menos 32. E a parte de baixo eu vou repetir. Certinho? Então, eu não posso falar que 3 mais 3 são 6, porque a gente tem uma potência aqui e a gente deveria multiplicar essa potência. Mas eu posso falar que essa situação mais essa são 2 vezes a situação, porque elas são iguais. Então, eu vou falar que eu tenho 2 vezes 3 vezes 10 a menos 32, sobre 30 vezes 10 a menos 32. Certo? O que eu tenho aqui agora? Né? Esse 10 a menos 32 eu posso cortar com esse, porque é o mesmo valor em cima e embaixo. Então, 2 vezes 3 são 6, sobre 30. Se a gente simplifica isso aqui por 6, a gente fica com 1 sobre 5, que é o que a gente queria. Então, a letra C também é verdadeira. Na verdade, gente, eu quero fazer uma correção aqui que não alteraria o resultado se a gente fizesse 3 mais 3, 6. Porque a gente não pode somar o 10 a 32 com 10 o 10 a menos 32 com 10 a menos 32, tá? Então, numa situação dessa, o mais legal é a gente colocar assim, que são duas situações iguais. Ou a gente coloca esse cara aqui em evidência, e aí a gente soma o 3 com 3 dá 6, tá bom? Só para corrigir. Vamos ver a letra D? Ó, a gente já sabe que se uma das alternativas é falsa e a letra A, a letra B e a letra C são verdadeiras, então a alternativa falsa é a letra D. Mas vamos ver por quê? Para começar aqui, a gente tem uma adição, então eu não posso multiplicar os expoentes. O que eu vou fazer então? Eu vou resolver as potências que eu tenho dentro do parênteses, certo? Então aqui eu vou fazer 2 a menos 1 é 1 meio, e 2 a menos meio é 1 sobre a raiz de 2, elevado a menos 2. Agora, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dessa raiz. Pode ser? Vamos lá? Mínimo múltiplo comum de 2 e raiz de 2. Como a raiz de 2 não é um número inteiro, nem é racional, a gente não consegue fatorar. Então, se eu falar que o mínimo é esse vezes esse, eu consigo fazer as divisões que eu preciso, tá? Toda vez que eu tenho dois valores aqui que eu não consigo fatorar, duas letras, né?
Se a gente não consegue resolver, a gente age como se o máximo divisor comum deles fosse 1, e aí o mínimo é o produto dos dois. Então, eu vou colocar aqui 2 raiz de 2. E aí, 2 raiz de 2 dividido por 2 vai dar raiz de 2 vezes 1 raiz de 2. E 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 2 vezes 1, 2. Bom, agora eu vou tirar esse menos aqui do expoente para poder calcular essa potência. Para tirar o menos, eu vou inverter a fração. Então, vai ficar 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 mais 2 elevado a 2. Então, eu inverti, tirei o menos ali de cima. Elevar ao quadrado, a parte de cima é tranquilo, porque é multiplicação. Então, eu elevo 2 e elevo a raiz. Então, vai ficar 4 vezes 2. A parte de baixo não é tão tranquila. Por quê? Porque tem mais. Então, eu vou ter que usar essa regrinha aqui. Quadrado da soma de 2 termos. Então, de novo, né? Se não souber a regrinha, pode fazer a multiplicação ou deixa nos comentários que eu dou uma aulinha de produto notável, tá bom? Então, o que vai ser isso aqui? Vai ficar raiz de 2 ao quadrado, porque ele está no lugar do A. Esse 2 ele mantém, vezes o A, que é a raiz de 2, vezes o B, que é 2, mais 2 ao quadrado. Vou fazer a parte de cima, 4 vezes 2 são 8. Raiz quadrada de 2 é 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2. E 2 ao quadrado dá 4. Certinho até aqui? Bom, a gente tem então 8 sobre 2 mais 4 são 6, mais 4 raiz de 2. Gente, eu visualizei aqui que o 8, o 6 e o 4 são divisíveis por 2. E eu sempre gosto de simplificar antes de continuar para trabalhar com números menores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 aqui em evidência, né? Eu vou fazer 6 dividido por 2, 3. 4 raiz de 2 dividido por 2, 2 raiz de 2. Para que eu possa, assim, simplificar o 8 com 2, que aí aqui fica 1 e aqui fica um 4. Então, eu fiquei com 4 sobre 3 mais 2 raiz de 2. Só que a gente tem aqui nessa igualdade, a gente não tem raiz no denominador. Então, eu tenho que tirar essa raiz. Eu não posso daqui já falar que ela é falsa. Para racionalizar, a gente viu na aulinha de racionalização que eu tenho que multiplicar pelo conjugado, que é o quê? A expressão, né, os valores absolutos são os mesmos, mas os sinais eles vão ser trocados. Então, é mais, eu coloco menos. Então, eu tenho 4 vezes 3 menos 2 raiz de 2. E no denominador, eu vou usar a regrinha de cima de novo. Vai ficar 3 ao quadrado menos 2 raiz de 2 ao quadrado. Parênteses, porque eu tenho que levar tudo ao quadrado. Aqui eu já vou fazer 4 vezes 3 são 12, 4 vezes 2 são 8, 3 ao quadrado são 9, 2 ao quadrado são 4 e a raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, eu tenho 12 menos 8 raiz de 2 sobre 9, 4 vezes 2, 8. Gente, 9 menos 8 é 1. Então, eu tenho 12 menos 8 raiz de 2 sobre 1, que é ele mesmo. O que acontece? Aqui, a raiz de 2 está com 12 e não com 8. Então, a gente já sabia, mas agora eu posso falar com certeza que a letra D é falsa. Correto? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, né? Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo para vocês. E recomendo que assistam de novo para assimilarem legal. Ou tentem fazer sozinhos e depois confiram comigo, tá bom? Ao resolver a expressão numérica, o valor encontrado é... Coloquei as opções aqui no cantinho para não ter que repetir essa expressão novamente, tá bom? Eu vou começar trabalhando dentro da raiz. E aí eu vou começar a ver o que eu posso fazer com 25, o que eu posso fazer com 75, né? Escrever isso aqui na forma de uma potência de base 10 para ver se eu consigo tirar alguma coisa da raiz.
Então, eu vou começar assim, olha. O 25, eu vou colocar como 5 elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar 5 elevado ao quadrado vezes 10 a menos 6. Esse parênteses não tem necessidade, porque é tudo vezes. E esse valor aqui, eu vou usar a notação científica, eu vou colocar vezes 75, vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 10 a menos 6. Isso tudo dividido por 10. Vou fechar minha raiz aqui. Dividido. Esse lado aqui eu vou repetir, porque não tem nada para fazer. Então, 5 raiz cúbica de 1,5 sobre 10 elevado a 4. Esse valor tá imenso, mas ele tá elevado a zero. Todo número elevado a zero vale 1. Certinho? Então, aqui agora. O 25, o 75, desculpa. O 75, se a gente dividir por 3, dá 25. E aí, a gente consegue, então, que o 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. Eu gostaria que o 5 tivesse ao cubo para eu tirar da raiz. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a raiz cúbica aqui. Vou escrever esse 5 ao quadrado. No lugar do 75, eu vou colocar 3 vezes 5 vezes 5. E esse 10 a menos 6 com esse 10 a menos 6 eu vou juntar, porque é a mesma base. Então, vai ficar 10 elevado a menos 12 sobre 10. Eu gosto, toda vez que eu tenho divisão, eu gosto de passar para multiplicação. Então, eu passo para vezes e inverto a segunda fração. Então, vai ficar 10 elevado a 4 sobre 5, raiz cúbica de 1,5. Vezes 1, certo? Agora, aqui dentro, eu vou conseguir colocar raiz cúbica. Esse 5 ao quadrado vezes 5, ele vira 5 ao cubo. E esse 3 aqui com esse 5 aqui vai virar um 15. Esse 1 eu já não vou repetir, porque 1 vezes qualquer valor é ele mesmo, ele é neutro na multiplicação. Então, eu já vou deixar assim, 10 a quarta sobre 5, raiz cúbica de 1,5. Ok? Esse 5 tá ao cubo, ele vai sair da raiz. Ele vai ficar como 5. Esse 10 a menos 12 também, porque o 12 eu posso simplificar com 3. Eu posso colocar 10 elevado a menos 4. E dentro da raiz, eu vou deixar 15 sobre 10. Certo? Então, eu não mexi com esse 10 aqui para eu conseguir tirar o 12 da raiz. Isso tudo aqui vezes 10 elevado a 4 sobre 5, raiz cúbica de 1,5. O exercício já vai ficar com cara boa. Esse 5 está multiplicando, esse 5 está dividindo. Então, eu posso cortar. 10 a menos 4 vezes 10 a 4, base igual na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, ele daria 10 elevado a 0. Essa raiz cúbica de 15 décimos é raiz cúbica de 1,5. E isso tudo vai ficar sobre raiz cúbica de 1,5. Posso cortar, porque todo número dividido por ele mesmo dá 1, e 10 elevado a 0 vale 1. Então, a resposta correta seria a letra C, ok? Espero que tenha entendido. Gente, então, aqui eu coloquei 2 questões, porque elas são menores. Questão 5 foi vestibular do FUVEST 95, elas são meio antigas, mas são questões interessantes para a gente usar as propriedades que foram faladas na aula. E aí eu quero saber o valor de raiz cúbica de 2 elevado a 28 mais 2 elevado a 30 dividido por 10. Então, eu vou repetir essa situação aqui. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, né? Eu falo que toda vez que eu tenho uma situação que é muito grande para ser resolvida, provavelmente não é o caminho que eu devo utilizar. Então, elevar o 2 a 28, elevar o 2 a 30 não é ideal. Mas eu não tenho
propriedade para usar na situação do jeito que ela está ali. Por quê? Né? Porque as bases eles são iguais, mas eu tenho adição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse 2 elevado a 28, mas o 2 elevado a 30 eu vou escrever ele assim, ó. Né? Por quê? 28 mais 2 dá 30, certo? Bom, então eu vou colocar aqui raiz cúbica. Eu posso colocar esse 28 em evidência. Então eu posso escrever aqui 2 elevado a 28. E aí 2 elevado a 28 dividido por ele mesmo dá 1. E 2 elevado a 28 vezes 2 ao quadrado vai dar 2 ao quadrado sobre 10. Esse 2 elevado a 28, ele não sai da raiz do jeito que ele tá, porque o 28 não é múltiplo de 3. Mas eu poderia colocar raiz cúbica de 2 elevado a 27 vezes 2, né? Daria o 2 elevado a 28. Vezes 1 mais 4, porque 2 ao quadrado são 4, sobre 10. Certinho? Vou continuar aí embaixo. O que a gente vai fazer aqui? Esse carinha aqui vai sair, porque 27 dividido por 3 dá 9. Então, eu vou colocar 2 elevado a 9, raiz cúbica de 2, 1 mais 4, 5, desculpa aqui, né? 2 vezes 5, dividido por 10. Gente, 2 vezes 5 são 10. E 10 dividido por 10 é 1. E a raiz cúbica de 1 é 1. Então, o valor dessa expressão é 2 elevado a 9. Então, a alternativa D. E na questão 6, são apresentados pra gente, né, alguns valores aqui. E a gente quer saber qual dessas opções chega mais próximo do resultado dessa multiplicação, dessa expressão, na verdade. Não rola fazer 5,2 vezes 5,2 4 vezes. Mas como ele falou mais próximo, eu posso colocar um valor próximo a ele. Eu vou fazer isso aqui. Vou repetir a situação aqui para vocês me acompanharem. E olha o que eu vou fazer. Como ele colocou próximo, eu posso aproximar meu resultado. Então, esse 5,2, ele é um valor próximo de 5. O 10,3 é um valor próximo de 10. E o 9,9 também é próximo a 10. O 5 elevado a 4 é 625. E aqui a gente tem base igual na divisão. Então, eu repito a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Então, a gente tem aqui 6.250. A alternativa é bem simples essa questão, né? Porque ele usou a palavrinha mais próximo, então eu posso aproximar, tá bom? A gente vai fazer a 7 a 8 agora e aí ficou a 9 a 10. Então, essa questão já é de 2006, é um pouquinho mais atual. A gente quer saber, né, qual o valor dessa fração. E aí, quando eu olho, de cara eu não posso usar a propriedade de potência, mas também sei que não é legal calcular as potências que estão ali. Então, eu vou repetir a fração aqui, só para dar sequência no nosso raciocínio. E daí, gente, é o seguinte, eu vou colocar todos eles na base 2. Então, eu vou repetir o 2 elevado a 98. Esse 4 eu vou trocar por 2 ao quadrado. Esse 8 eu vou trocar por 2 ao cubo. Embaixo, eu vou repetir o 2 a 99. O 32 eu vou trocar por 2 à quinta. E vou repetir o 2 a 101. Certinho? Se eu não souber, né? Tipo, não sei o 32. Eu fatoro ele, ó. Por 2 dá 16.
por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, o 2 apareceu 5 vezes, eu posso trocar por 2 à quinta. Agora, eu vou tirar os parênteses. Eu vou colocar 2 elevado a 98. 2 vezes 50 dá 100, então vai ficar 2 elevado a 100. E 3 vezes 34 vai dar 102. Certinho? E sobre, mesma coisa embaixo. 2 elevado a 99 menos 2. 5 vezes 20, 100. E 2 elevado a 101. Beleza? E aí eu vou colocar o 2 elevado a 98, que é o menor valor que eu tenho ali, em evidência. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 2 elevado a 98 aqui e vou fazer 2 elevado a 98 dividido por ele mesmo, que vai dar 1. 2 elevado a 100 dividido por 2 elevado a 98, que vai dar pra gente 2 elevado a 2, porque a gente subtrai os expoentes. 2 elevado a 102 dividido por 2 elevado a 98, que vai dar 2 elevado a 4. Embora o menor expoente seja 99, eu também vou colocar 2 elevado a 98 em evidência, porque aqui em cima é 98, assim eu vou conseguir cortar os dois. Então, 2 elevado a 99 por 2 a 98 vão dar 2. 2 elevado a 100 por 2 a 98, 2 ao quadrado. E 2 elevado a 101 por 2 elevado a 98 vai dar 2 elevado a 3, ok? Então, esse 2 a 98 está multiplicando tudo aqui, todo número dividido por ele mesmo vira 1. Já melhorou a cara do meu exercício. Então, eu vou continuar aqui. O que eu tenho? 1, 2 ao quadrado são 4, 2 elevado a 4 são 16. Embaixo eu tenho 2, 2 ao quadrado 4, 2 ao cubo 8. Então, o que eu tenho na verdade? 4 mais 1 são 5, com menos 16, menos 11. 2 mais 8 dão 10, menos 4, 6. Então, a alternativa correta seria a letra B. E na questão 8, a gente quer saber o valor dessa expressão aqui, em que o A é diferente de 0. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Começar usando propriedade. Vou passar minha expressão para baixo, para ficar mais fácil. Gente, é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse parênteses aqui. Então, eu vou repetir o A elevado a menos 1 nono, vezes, aqui, menos 1 terço vezes 2, vão ficar menos 2 terços. A elevado a menos A elevado a 2, eu repito. E essa situação aqui eu vou colocar dividido, mas eu vou subir esse A, eu vou colocar menos A elevado a 2. Eu posso colocar a menos 2, desculpa. Talvez fique mais fácil para vocês, até se eu fizer assim, ó. Ao invés de usar a propriedade de potência agora, usar da divisão. Vamos ver se fica mais fácil. Eu passo a divisão para vezes e inverto. O sinal de menos eu não preciso se preocupar com ele. Acho que vai ficar mais tranquilo para vocês. O que eu tenho agora? Olha, essa situação aqui são potências de bases iguais, então eu posso juntar. Então, eu vou colocar... Eu vou somar esses dois valores, mas eles têm denominadores diferentes. Então, eu vou tirar o mínimo, múltiplo comum, de 9 e 3, que é 9. Então, eu vou colocar o 9 aqui. 9 dividido por 1 é 9, vezes 9 dividido por 9 é 1, desculpa, vezes 1 é 1. 9 dividido por 3 são 3 vezes 2, 6. A parte aqui eu vou repetir, menos A ao quadrado. E aqui A sobre 1 eu não preciso de colocar que é A sobre 1. Certinho? Tranquilo para vocês? Vamos continuar então?
Então, o que que a gente tem aqui agora, né? Esse menos 6 com esse menos 1, eu posso juntar. Vai ficar A elevado a menos 7 nonos sobre menos A ao quadrado. Esse menos A elevado a 2, eu posso falar que é A elevado a 2, correto? Bom, aqui eu posso simplificar. Então, eu vou ficar com A elevado a menos 7 nonos sobre menos 1, ok? Mais com menos vai virar menos, então eu posso falar que eu tenho essa situação aqui. Certinho? Se a gente tem essa situação aqui, eu posso colocar para vocês da seguinte forma: raiz nona de menos A elevado a menos 7. A gente não tem raiz nona de menos A elevado a menos 7, tá vendo? A gente tem aqui menos A, mas elevado a 7 positivo. E a gente tem aqui também elevado o A e o 7 positivo. Então, nenhuma das alternativas anteriores, ok? Tranquilo? Mais fácil, né? Acho que essas duas foram mais simples de fazer. Vamos fazer as últimas? E estamos quase acabando, né? Questão 9. A acidez de uma solução depende da sua concentração de íons de hidrogênio, H4. Tal acidez é medida por uma grandeza denominada pH, expressa em escala logarítmica de base 10 a menos 1. Assim, quando dizemos que o pH de uma solução é X, significa que a concentração de íons de hidrogênio é de 10 a menos X mol por litro. O pH do café é 5 e o do leite de magnésia é 10. Podemos dizer que o café, em relação ao leite de magnésia, apresenta uma concentração de íons de hidrogênio de... Gente, falou logaritmo aqui, eu ainda não expliquei logaritmo para vocês, mas a gente nem precisa. Eu preciso, na verdade, saber isso aqui, ó. Quando eu falo que o pH é X, então a concentração de íons é 10 a menos X. Então, se o pH do café é 5, a concentração de íons dele é 10 elevado a menos 5. Se o pH do leite de magnésia é 10, então a concentração de íons dele é 10 elevado a menos 10. Ó, é X é 10 elevado a menos X. Como eu quero saber a relação do café com o leite de magnésia, eu vou escrever dessa forma. Então, a gente tem uma divisão de potência de mesma base. Então, eu vou subtrair os expoentes. Então, eu vou fazer menos 5 menos menos 10, que vai dar 5. Então, é só colocar 5 zeros atrás do 1. Ok? Então, seria 100 mil vezes maior, certo? Vamos para o último? Eu quero saber o valor dessa expressão aqui. Então, para eu saber o valor dessa expressão, eu vou simplificar essas raízes. Então, 27, se a gente fatora, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu posso falar que a raiz quadrada de 27 é 3 raiz de 3. Então, eu vou repetir esse 2 vezes 3 raiz de 3. Vou fazer a mesma coisa com 75, que a gente já fatorou hoje, né? A gente já viu que é 3 vezes 5 vezes 5. Então, eu vou falar que a raiz dele é 5 raiz de 3. E eu vou fatorar também o 12. Por 2 dá 6, por 2 dá 13 e por 3 dá 1. Então, vão ser 2 raiz de 3. Agora, eu vou resolver as multiplicações. Então, 2 vezes 3 são 6. Vou repetir o 5 raiz de 3. E 3 vezes 2 são 6. 6 mais 6 vão dar 12. 12 menos 5, 7 raiz de 3. Então, seria a nossa letra D. Gente, eu sei que a aula ficou muito grande, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para entender. Recomendo que vocês assistam a resolução, mas depois tentem fazer sozinhos, para ver se vocês conseguiram realmente entender. E lembrem, né? Acho que deu pra gente ver aqui na questão anterior como que eu falo que o português e a matemática estão sempre juntos, né? O enunciado era imenso e a questão foi pequenininha, facílima de fazer. Então, sempre que eu pego uma questão, eu
penso em tudo que eu sei, quais as bases da matemática que eu sei que eu posso aplicar ali, para eu saber por onde começo. Geralmente, à medida que eu começo, eu consigo continuar desenvolvendo, tá bom? Foi muito bom estar com vocês nessa aula de resolução de exercício, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receberem notificações de aulas novas, darem um like de vocês se vocês estiverem gostando. Me sigam no Instagram profissional, eu vou postar lá os enunciados do exercício, porque eu sei que a minha letra aqui não fica muito fácil de vocês, né, visualizarem. Então eu vou disponibilizar os enunciados lá, fica mais fácil para vocês. E também gostaria de pedir para que olhem o professor Marcos, né? A gente viu hoje aqui prova do que eu falei, que matemática e português estão sempre juntos, tá bom? Até breve, foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço, tchau!